Olá, queridos alunos, tudo bom? Vamos para a nossa aula que vai falar sobre a velha e a nova aliança. A gente vai entender um pouquinho, que você esteja com seu coração, sua mente aberta para tudo que Deus irá nos ensinar essa noite, né? Toda a direção, toda a palavra, né? Instrução vinda de Deus, né? Todos os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? A gente vai começar falando um pouco antes da velha aliança, né? Que o povo de Israel era escravo o povo de Israel era escravo no Egito. E Deus, ele ouviu o clamor do povo e decidiu dar liberdade, libertar o povo que estava sendo escravo. E o povo saiu do Egito não só tendo a liberdade, mas eles saíram com riquezas, não saiu nenhum fraco, nenhum doente. Deus prosperou eles de uma maneira tremenda, que eles saíram de uma escravidão para viver a graça, viver o amor de Deus, né, com cada um deles. E da mesma maneira, Cristo, ele opera em nós, né, nos dias de hoje. Deus, ele nos libertou do mundo, né, nos tirou da escravidão do diabo e também, né, da morte, da condenação eterna. Então, essa mesma graça, né, essa mesma liberdade que teve lá sobre o povo de Israel, também está em nós, né, por intermédio de Cristo, porque Cristo opera em nós. E o povo de Israel, com o tempo, não reconheceu isso. Com o tempo que foi passando ali, eles não reconheceram o que Deus fazia por ele, né, o que Deus abençoava a vida deles, e não entenderam dessa maneira, né? Deus, ele agia assim com o povo por intermédio da graça que foi imputada a Abraão, por isso que creu, né, em Deus, e por isso Deus agia assim com eles, né? E isso foi antes até isso foi antes da lei ali das tábuas que foi entregue a Moisés, né? Por quê? Porque era um tempo de graça, de favor de Deus, né? Conquistada por Abraão, e isso vinha sobre eles. Só que eles decidiram não reconhecer isso. E lá em Êxodo 19, 4, 6 é onde começa essa história a virar um pouquinho por eles não reconhecer, né, isso que Deus fazia por eles. Então, vamos ler lá. Êxodo 19, do 4 ao 6. Vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardais a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa palavra que Deus tinha dado ao povo, né, que ele estaria com eles, eles seriam um povo santo, né, propriedade de Deus, mas eles não reconheceram isso. E logo em seguida, Moisés ele comunica ao Senhor, né, que o povo diz, né, que alcançaria as bênçãos por eles mesmos, né, por eles, pela capacidade deles, eles conseguiriam isso, porque eles eram capazes, por quem eles eram, eles se sentiram confiante em alcançar as bênçãos e não precisar mais da provisão de Deus. Isso está lá em Êxodo 19, 8, começa a virar, né, isso, eles, né, se rebelarem ali contra Deus, né, e acreditarem que eles mesmos poderiam ter a graça, a abundância sobre a vida deles. Em Êxodo 19,
do 9 ao 13 também já conta essa mudança radical que teve. Então Deus ele cessa a graça, essa graça que estava sobre eles, né? Que Deus ele tirou, livrou, prosperou eles, né? Tirou eles lá da escravidão do Egito. Essa graça é cessada, né? E Deus ele estabelece então as leis, né? Para ser cumprida as leis. E eles decidiram que iriam caminhar então nessas leis, né? Receberam esses 10 mandamentos e acharam que eram capazes. Então eles falaram, não, a gente prefere as 10 leis, a gente consegue cumprir cada uma delas, né? A gente consegue exercer cada uma delas. E aconteceu o quê? Que eles não cumpriram, né? A lei, eles não conseguiam por eles mesmos. Então a própria lei condenou eles, sabe? A própria lei revelou quem eles eram, né? Que eles não iriam conseguir, que era impossível cumprir todas as leis. Então a lei não ajudou em absolutamente nada eles, né? Eles não conseguiram, a lei não transformou eles, eles não tiveram êxito sobre a lei. Então eles saíram de um tempo onde Deus, né, através de que foi imputado a Abraão as bênçãos sobre eles, sobre esse povo, Deus tinha libertado, eles decidiram largar isso e se acharem capazes de cumprir as leis, cumprir os mandamentos, né, que seriam estabelecidos, né, e deu que eles não conseguiram. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre essas leis. Então agora vamos entender o propósito pela existência da lei de Moisés. O primeiro é que todos nós precisamos de um Salvador. Então a lei ela mostra que por nós mesmos não alcançamos, né, a salvação, e também que por nós mesmos precisamos de um Salvador, em Romanos 3:19. Então a gente não consegue alcançar a salvação e por nós mesmos também não conseguimos, precisamos de um Salvador. Segundo, a lei revela os pecadores, né? Então a lei ela não mostra, ela mostra só o pecado, ela não mostra a solução, ela não mostrava a solução, né, para resolver esse pecado. Tá lá em Romanos 8:3-4. E Jesus era o único que podia cumprir, mudar, né, que pode mudar a vida do homem, né, livrar ele do pecado e transformar ele em justo. Então só Jesus ele conseguiu cumprir isso. Tá lá em Mateus 5, do 20 ao 22. Então a lei ali ela só mostrava os pecadores e não mostrava a solução, né, o que precisaria fazer. Mas mesmo assim só Jesus ele poderia né, transformar, mudar a vida do homem. O terceiro, a lei de Moisés foi dada para aumentar o pecado. Está lá em Romanos 7:13. Então a lei ela só expõe o pecado, só mostrava as nossas falhas, sabe? Ela não tinha nada de benefício, ela só mostrava que você era falho, que você errava, não, né? Ali o tópico 2 não tinha solução. Então a lei ela só mostrava o pecado, cada vez aumentava o pecado, porque não tinha solução e cada vez mais o povo era falho. O quarto, a lei é perfeita para aquilo que ela foi enviada, em Romanos 7:12. Então ela foi enviada para revelar o pecado, e isso ela fazia com sucesso, com perfeição. Então ela só tornava exposto o pecado da pessoa, sem solução, né? Mostrava a falha da pessoa, mas não tinha solução. Então a única o que ela foi
perfeita a ser enviada foi para isso, para expor o pecado. O quinto, Jesus morreu para cumprir toda a lei e derramar sobre nós a graça, nos tornar justo, em Mateus 5:17. Então, a solução para essas leis, né, ninguém conseguia cumprir elas só expunha o pecado, só mostrava o pecado, a falha do homem. O único que conseguiu foi Jesus. Então veio para cumprir, né, e derramar sobre nós a graça, nos tornar justo, né? Eu falei um pouquinho na aula passada. Então Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei por amor a nós, né, e levou sobre si todos os nossos pecados, né? Então ele cumpriu essa lei, ele veio, né, a terra, exerceu, cumpriu toda a lei, morreu por nós, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo que nós era exposto, né, aquele povo era exposto, Jesus tomou sobre si e ele cumpriu, e ele derramou da sua graça sobre nós. Vamos falar sobre a nova aliança. Então Deus, ele estabeleceu uma nova aliança com o homem, né? Lá em Hebreus 8:6-8 diz assim: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então aqui Deus, ele já estabelece uma nova aliança. Ele declara, se aquela fosse cumprida, se aquela fosse irrepreensível, né, irrepreensível, não precisaria de uma segunda, né? Mas se precisou, é porque aquela foi falha, né? Não foi executada, eles não conseguiram. Então Deus, ele estabelece essa nova aliança com o homem. Deus, ele determina como nós viveríamos, né, através dessa aliança. Lá em Hebreus 8, do 10 ao 11, diz assim: porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará a cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então aqui, como ela iria ser vivida por nós, né? Como essa lei seria, né? Como ela seria, aqui fala, essa lei está no seu entendimento, né? E escreverei no seu coração, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz, né? Se confessar ao Senhor Jesus e crer no seu coração, né, será salvo. Então essa é a nova lei, a lei da graça. Então essa aliança da graça, de ministério da justiça criado para que a glória de Deus permaneça sobre o homem. Em 2 Coríntios 3, 7, 9 vai falar sobre isso daí. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito,
porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais estabelecerei uma glória ao ministério da justiça, né? Então, muito mais glorioso, né? Muito mais glória estará no Espírito, né? No ministério da justiça. Então, Deus, ele determina que nós vivemos a lei do amor, lá em João 13:34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns ameis os outros, vos ameis. Então, que a gente ame um aos outros, né? Como a gente mesmo se ama. Então, é um mandamento, né? A lei que a gente determina que a gente viver nessa lei do amor, né? A igreja precisa ser conhecida também por esse amor, né? Por essa lei do amor, lá em João 3,16. Vamos ler também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, né? Esse versículo é muito conhecido. Então, porque Deus nos amou, ele entregou o seu Filho, né, por nós, para que a gente tenha a vida eterna. Essa foi a nova aliança estabelecida por Deus, a aliança, a lei do amor, né? A gente tinha a lei de Moisés, que a gente não conseguia cumprir, que só expunha o pecado, e agora a gente está na lei da graça, do amor. Mas lembra na outra aula que eu falei, né? Não foi de graça, foi um preço pago lá na cruz pela sua vida. Então somos salvos, libertos, curados, prósperos pelo amor de Deus, né? Porque Deus nos amou, ele nos deu tudo isso e fez essa nova aliança, né? Essa aliança da graça sobre nós. Somos a justiça de Deus em qualquer situação, boa ou ruim. A gente é a justiça de Deus, né? A graça está sobre nós. O Deus justo nos fez justo, está sobre nós. Então essa é a aliança perfeita, essa é a aliança eterna que Deus estabeleceu com o homem, né? A outra lei era falha, ela colocava o pecador, mostrava o pecador, não mostrava a solução, né? A velha aliança. E Deus, ele estabelece essa nova, e essa nova é perfeita e é eterna. Essa é a que nos vai levar a estar na eternidade com Cristo, né? Com o Senhor Jesus. Amém? Então, espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer dúvida, manda ali para mim, para a Lu. A gente pode estar respondendo, né? Deixa de repente comentário aqui ou manda lá no WhatsApp, a gente conversa também, né? Que você venha viver essa graça, entender essa graça perfeita que está sobre a sua vida. Então eu queria estar orando para a gente finalizar. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença, que o Senhor esteja visitando eles agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo derrame dessa graça, Pai, que eles venham ter o entendimento que a lei, Pai, a gente não poderia cumprir, não conseguiria, ela expõe o nosso pecado, que a gente era falho, e ela não tinha solução para isso, mas o Senhor Jesus veio, cumpriu toda a lei e derramou graça sobre a nossa vida, Pai. Hoje a gente vive a nova aliança, a aliança da graça, da lei do amor, Pai. Que cada um venha entender isso, entender o preço que foi pago lá na cruz, levando todos os seus pecados, Pai, e que eles venham viver esse tempo de graça, Pai, esse tempo que o Senhor estabeleceu essa nova aliança perfeita e eterna sobre a vida de cada um, Pai. Que eles venham entregar sua vida ao Senhor Jesus e caminhar nos princípios, Pai, da graça, os princípios do Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Deus abençoe.
Tenha um ótimo resto de semana. Se você não está em dia com as suas aulas, coloque em dia, dê o feedback para a Lu, isso é muito importante, senão você não terá concluído aí a sua escola de princípio para ir para um próximo nível, hein? A gente já está no 2º módulo aí e já partindo aí para o 3º módulo, são 10 módulos, tá indo rápido, hein? Deus abençoe, um grande beijo no coração, um abraço, tudo de bom, Deus abençoe.